E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Imola, aquele na Emília-Romagna que fica em San Marino, na Itália. Bom, para falarmos hoje da quarta etapa do campeonato de Fórmula 1, que teve vitória e passeio no parque, literalmente, de Max Verstappen, que teve uma vitória ao melhor estilo Vettel, Schumacher, Ayrton Senna e Lewis Hamilton, de liderança ponta a ponta. Bom, e para falar comigo aqui dessa quarta etapa, eu tenho ela, Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast aqui do Boletim do Paddock. Hoje vamos conversar com vocês sobre a primeira sprint do ano. Exatamente. Bom, eu esqueci de me apresentar, eu sou o BGP Neto, mas eu acho que eu já me apresentei, então eu tô meio maluco. Bom, mas para seguirmos aqui com os trabalhos, vale lembrar aí da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde você pode se tornar um apoiador do Boletim Paddock e auxiliar aí no nosso desenvolvimento e crescimento. Lembrando que todo o valor que é arrecadado pelas nossas campanhas de financiamento, tanto do Apoies como do Membros do YouTube, é revertido para pagamento de despesas do site, do podcast e também dos softwares e aplicativos que nós utilizamos para produzir conteúdos para vocês. E vocês também podem conhecer o nosso canal do YouTube, onde tem um material sobre outras categorias, mas principalmente voltado para a Fórmula 1. E por lá você também pode conhecer a nossa campanha de membros. Então passe por lá também e veja o nosso trabalho. Bom, como a Débora até falou, esse foi um final de semana já diferente, que foi a primeira sprint. Mas antes de termos aí a primeira sprint, né? A gente já via acompanhando aqui, vocês também ficaram sabendo pelo meio do Boletim Paddock do BBcast e também nas nossas lives que a gente via comentado que o Carlos Sainz vinha negociando aí com a Ferrari, tentando, né, um contrato maior do que a escuderia italiana estava oferecendo para ele. Bom, no começo da semana a gente teve aí a notícia, né, de que foi feita a assinatura do contrato, onde que ele renovou o contrato com a Ferrari. E Débora, não é uma surpresa porque o Carlos Sainz é um piloto que vem sendo elogiado há muito tempo, mesmo com a saída dele prematura no GP da Austrália e até mesmo o que aconteceu hoje. Não, eu acho que nada impede mesmo de que ele tenha, a Ferrari tenha feito certo de renovar com ele e ele mesmo de ter exigido um contrato maior com a Ferrari. Não tinha muito como ele passar por cima do que a Ferrari já tinha fechado com o Leclerc. Então o Leclerc também tem um contrato até 2024, então não tinha muito como o Sainz exigir, né, algo a mais, até porque o Leclerc é a estrela da casa e o Sainz foi aquele piloto que eles acharam para poder ocupar uma vaga ali na saída do Vettel, mas ainda assim a aposta deles é com o Monegasco. Com tudo que foi acontecendo no ano passado e por ele ter conseguido demonstrar um bom desempenho com o carro da Ferrari que não era para ele, eu acho que isso também contribuiu bastante para que a Ferrari renovasse com ele o contrato. Mas uma das coisas que o Binotto deixou claro é que eles estão tentando preservar a equipe ao máximo, né? Como eles estão tendo um bom desempenho, não tinha por que trocar o Sainz e provocar uma ruptura de desempenho e desenvolvimento da Ferrari, trazendo um outro piloto que talvez não tenha o conhecimento do carro ou também não esteja preparado para poder assumir esse assento. Então eles acabaram optando por renovar por mais 2 anos esse contrato do Sainz e também foi uma jogada da própria Ferrari para poder não deixar ele disponível para que outros times fizessem a contratação. O Sainz ele já estava sendo procurado por outras equipes, mas dessa forma a Ferrari também acaba eliminando a concorrência e deixando o Sainz ir para um outro time. Talvez ele até ajudasse a levantar ou a reerguer e tornar uma possível equipe que ia desafiar a Ferrari. Então eles não deixaram o Sainz aí à solta. E obviamente acho que essas 2 corridas que ele teve, que foram um pouco mais complicadas, onde ele não pontuou, não é nada que afete essa decisão da Ferrari, até porque essas coisas acabam acontecendo. Foi uma fatalidade, mas o Sainz ele sabe o potencial que ele tem
E coisas assim poderiam ter acontecido também com o Leclerc ou com outro piloto que estivesse ocupando a posição que ele tá. Então é algo que é natural. E o bom é que a Ferrari vai poder dar continuidade a tudo que eles estão desejando para os próximos anos. Ou melhor dizendo, né, até a gente ter uma mudança aí do motor. Bom, Débora, e é legal que a gente, esse final de semana, para o pessoal que tá ouvindo isso, talvez daqui uns 10 ou 15 milhões de anos, não saiba, esse final de semana a gente teve aí o carnaval, né? Porque em decorrência do Covid, o pessoal deslocou as festas de carnaval para essa data, principalmente os desfiles das escolas de samba, e muitas cidades aproveitaram para ter os bloquinhos de rua. Então, feriado no dia 21 de Tiradentes, santo padroeiro dos mineiros, né? Depois na sexta-feira teve a emenda, então para nós que somos fãs de automobilismo, de Fórmula 1 principalmente, foi um prato cheio, porque a gente conseguiu acompanhar todas as atividades, desde quinta-feiras, entrevistas e tudo mais. Mas mais importante é que como sexta-feira era uma sexta-feira de sprint, isso quer dizer que na sexta-feira a gente vai ter um treino livre que vai ser bem movimentado, e dessa vez foi bem peculiar por causa da chuva, e vamos ter o treino classificatório, né, para Sprint Race. Mas, Débora, primeiro a gente teve esse treino livre na sexta-feira, que, assim, foi com chuva e tivemos que obrigatoriamente ter carros em pistas, né, porque ninguém tinha dados praticamente desse carro com essa pista, e principalmente com chuva torrencial, como estava acontecendo. A sexta-feira ela foi marcada pela chuva. Na verdade, o fim de semana em Imola teve uma temperatura instável e também era uma temperatura mais baixa do que tinha sido enfrentado até então. Acho que eles pegaram só uma temperatura tão baixa assim durante os testes que foram realizados em Barcelona, porque também era uma época fria do ano. Mas os testes mesmo desse carro em chuva não tinha sido realizado. O que a gente teve foi uma avaliação dos pneus lá em Barcelona durante o último dia de treinos livres da sessão que teve da pré-temporada lá, né? E a Pirelli acabou até molhando a pista e o pessoal foi para a pista, fez aqueles testes dos pneus. Mas rapidamente a pista secou porque não estava no clima, né, realmente, de chuva. E dessa vez eles estavam no circuito em que eles iam lidar com o frio durante o fim de semana e tinha possibilidade de chuva a qualquer momento. Esse primeiro treino livre era o treino mais importante do fim de semana, porque era o único momento que os times tinham para poder avaliar os carros, mas também já fazer as suas configurações para classificação e também para poder optar o que eles iam desejar traçar para o restante do fim de semana. Os carros já entravam no parque fechado, então não tinha a possibilidade de ficar mexendo neles no restante do fim de semana. E eu até vi o pessoal comentando, né? Mas como assim parque fechado se tem carro desmontado no segundo treino livre, se estão mexendo em freio, como aconteceu no carro da McLaren no sábado, né, pela manhã. Eles têm algumas configurações que não podem ser mexidas depois da classificação, e isso também é estipulado para sprint mesmo com treino livre. Vale lembrar que, principalmente pra galera que joga videogame, sabe quando você faz aqueles ajustes no setup do carro, de dosagem de asa, mais asa na frente, mais asa atrás, distribuição de peso, cambagem dos pneus, essas coisas. Porque, tudo bem, cambagem dos pneus é um exemplo, mas só que a Pirelli dá o mínimo e o máximo, mas só que você tem ali uma medida que você pode utilizar. Então, essas numerações, elas são meio que lacradas, sabe? Isso daí é meio que fechado. Você só pode alterar Você só realmente... mexe coisas de segurança. Exato, como a Débora falou, mexer nos freios. Os freios não estão correspondendo, não estão freando tão bem. É uma questão de segurança, então tem que trocar. Só quis fazer essa adenda, Débora, porque às vezes eu entendi o que você falou e eu vi realmente o pessoal falando muito sobre isso. É parque fechado, mas os caras podem desmontar o carro? Você pode desmontar o carro inteirinho, mas na hora que você monta de novo, o fiscal da FIA vai ver o setup que está no carro. Se o setup não bater com o que estava antes nos itens aerodinâmicos e de desempenho do carro... Tem coisa que é lacrada também, né? Eles tem põem selo da Eles põem FIA. selo, passam até aquelas canetinhas com tinta, uma coisa bem assim, que a gente pensa que é simples, modesto, mas que é muito eficiente para essa fiscalização da FIA. Então, e isso acabou que
fez com que os times já estipulassem algumas configurações para o restante do fim de semana. A própria Red Bull levantou o carro na sexta-feira e deixou a parte traseira dele um pouco mais levantada, porque eles estavam pensando na situação de chuva para o restante do fim de semana. A gente teve um desempenho muito maior da Red Bull, que a gente vai até comentar no restante do podcast, mas isso foi uma escolha deles. A própria Ferrari também fez as suas escolhas ali para poder, acho que ter um carro meio que intermediário para poder lidar bem na chuva, mas também na pista seca. Também era um carro que estava com um bom desempenho. Acho que uma das poucas equipes assim que a gente viu arriscando mais na sexta-feira foi a Alpine, que levou para o Fernando Alonso um pacote de atualizações do carro da Alpine ali. A gente teve algumas modificações e o Alonso teve que, além de testar e verificar questões de ajuste, também estava analisando esse pacote. Mas a situação com a pista molhada acabou que já mostrava o que ia acontecer no restante do fim de semana. Não tinha muita aderência nessa pista. Esse carro, como o Vettel mesmo falou várias vezes, ele é difícil de guiar e isso não é um carro... O carro da Aston Martin que é problemático. É uma característica desse carro mesmo, que os pilotos estão tendo mais dificuldade para poder guiar ele. Ele é mais pesado, ele é difícil de virar. Então, tudo isso contava também nessa sexta-feira. E durante os treinos livres a gente viu bastante o próprio Charles Leclerc cometendo vários erros, ele rodando, tendo que segurar o carro no braço. E até a gente viu ele fazendo algumas cagadas durante os treinos livres, que foi a mesma cagada que ele fez na corrida com o pneu seco. Bom, e como eu disse, né, na sexta-feira a gente tem a classificação aí, que realmente dita quem vai ser o pole, até para efeitos de estatísticas, e quem conseguiu foi Max Verstappen, mas foi após um treino classificatório cheio de bandeiras vermelhas, várias batidas ali. Infelizmente a gente teve ali essas paradas que fez com que o treino classificatório durasse quase 2 horas, mas eu acho que de todas as batidas a mais significativa foi a do Carlos Sainz, porque ele simplesmente assim meio que prejudicou quase que o final de semana dele inteiro. A gente vai comentar um pouco sobre a sprint, que foi muito boa dele, mas ditou também aonde que ele ia sair na corrida de domingo. O Sainz novamente com um problema na classificação, um erro bobo dele, né, ali de perder o carro, mas o Sainz também, quando ele estampa o muro, ele realmente capricha e acabou tendo que largar da 10ª posição. Mas realmente foi uma classificação muito caótica, com muita bandeira vermelha. Vários pilotos foram prejudicados por conta disso. Porque não tinham tempo para poder trabalhar a temperatura dos pneus, mesmo sendo um composto de chuva. Eles precisavam dar algumas voltas ali. Depois também a gente ainda teve uma parte da classificação que foi realizada em pista seca. E teve todo aquele dilema ali no próprio Q2 do pessoal, a gente tem que sair rápido, virar a volta rápida, aí o Sainz bate, neutraliza a classificação, até remover o carro dele, a chuva começou a cair. Eu vi bastante gente também criticando o fato de que ninguém queria sair com a pista molhada, já tinham desistido porque os tempos não iam melhorar. É uma parte ruim isso ter acontecido, mas eu acho que tava todo mundo também naquela, se a gente sai agora, pode ser que alguém bata, perca o carro, então, melhor esperar o Q3, que vai ser realizado nessa pista úmida. Ainda assim, alguns pilotos conseguiram dar um pouquinho de volta ali para poder preparar o carro para o Q3, mas teve uma galera que resolveu se preservar. Então foi uma classificação atípica, né? Porque com a chuva a gente tem uma movimentação maior do grid e também com as escolhas. A AlphaTauri foi muito mal nessa classificação, não conseguiu bons tempos. O Zul, diferente, né, ali com a Alfa Romeo já estava andando melhor, mas não conseguiu avançar para o Q3, porque também teve essa questão de trabalhar com os pneus e as bandeiras vermelhas. A Mercedes sofreu bastante nessa classificação, a gente viu uma Mercedes completamente apagada durante sexta-feira quando a chuva caiu. Bom, e como eu disse, né, a pole do Max Verstappen aí
entra para as estatísticas. Foi uma volta realmente assim, como eu poderia dizer, impecável. Essa realmente é aquela volta perfeita mesmo que ele fez. Não tem nenhum asterístico por ele ter batido ou algo do tipo. Mas ainda teve aquela bandeira amarela polêmica do Bottas lá. Mas só que assim, pela primeira vez, até na hora que mostra no vídeo, né? Ele tá com a bandeira vermelha, mas, quer dizer, bandeira amarela, desculpa. Ele tá num momento que é justamente de freagem, porque é pra água mineral ali, pra onde fatídica curva que depois o Carlos Sainz rodou e bateu. E era um ponto de freada, e bem na hora que ele entra na tomada da curva, já tá a bandeira verde. Então, realmente, assim, não teve muito que se discutir sobre a bandeira amarela. É que o Verstappen sempre que é um momento de bandeira amarela, todo mundo presta atenção, porque realmente ele já teve no passado aí momentos em que ele não reduziu, ou que ele buscou acelerar muito após o ponto de finalização de bandeira amarela. Mas assim, eu acho que esse final de semana... realmente o Verstappen, por estar com um carro mais confiável, que poderia entregar mais velocidade para ele conseguiu realmente ter um final de semana brilhante. Realmente foi um final de semana de um campeão de Fórmula 1. Leclerc também não ficou muito atrás, também teve um excelente desempenho, e nem tanto que para mim, pole do Verstappen, ok, mas para mim o melhor foi Lando Norris, que conseguiu o P3 e ainda rodou, deixou o carro na brita, veio correndo ali para a entrevista. Estratégia para garantir o P3 ali, para não ser ameaçado. Mas eu acho que na questão do Verstappen, a única coisa que eu pontuaria aqui é algo que tá acontecendo já há alguns GPs, é a direção de prova demorar muito tempo para poder tomar algumas decisões com relação à paralisação da corrida ou até mesmo a entrada do safety car. Isso aconteceu nas corridas da Fórmula 2 também, em alguns momentos ali meio questionáveis, dessa demora para poder acionar o safety car e também dar logo a bandeira vermelha, porque isso também prejudica o cronômetro, né? Porque antes da bandeira vermelha o cronômetro tá descendo. Quando eles dão a bandeira vermelha, o cronômetro para, e aí depois, quando a sessão for retomada, né, na classificação, eles podem usar aquele tempo para poder fazer as voltas. Então eu acho que eles demoram um pouco para poder tomar uma decisão ali com relação à saída do Bottas, e foi algo assim, tipo, o Verstappen nessa corrida conseguiu terminar a volta dele e fazer a pole. No GP passado, quando eles deram a bandeira vermelha, o Sainz não tinha fechado a volta dele, era a volta rápida, a única volta rápida que ele tinha. Então a direção de prova ainda tá aprendendo a lidar com as coisas. E foi decorrência, até o pessoal da transmissão da Fórmula 2 falou, né? Decorrência um pouco do que aconteceu ano passado em Abu Dhabi. Então é um preço caro que a categoria vai pagar por ter que esperar para entender o que eles vão decidir. Realmente, teve momentos ali que nem no caso do Bottas, a bandeira dupla amarela tinha que ter sido aplicada já rápido, porque assim, a gente em casa, a gente não tem a transmissão de todas as câmeras como o pessoal da FIA tem, sabe? Então assim, e quando acontece um incidente desse, o fiscal de pista, ele vai aplicar a bandeira amarela, porque ele já viu o acidente, e ele já sabe que tem que dar a bandeira amarela ali, automaticamente já chega o recado pro pessoal de direção de prova. E aí eles acabam instruindo se vai ser... E eles já têm a imagem ali na tela. Pô, dá pra você ver que o carro tá num ponto perigoso. E o do Bottas não foi batida, né? Foi um problema, mas ele já tava avisando que o carro tava com problema, então ele ia parar. Então acho que o time realmente tá um pouco complicado, mas só que assim, nada macula a pole do Verstappen. Boa. E aí é aquela coisa, né? É a pole, mas não é aquela decisiva para domingo. A gente ainda tem o sprint no sábado. Bom, e aí foi interessante, né, Débora, que sexta-feira com chuva, sábado, tempo seco. Sabe? Úmido ali por causa da noite que choveu, mas só que quando já chegou pro TL2 e pra sprint, a pista já estava seca. Mas no TL2 a gente ainda teve ali as equipes com possibilidade de correr, entender mais ou menos como ia ser o comportamento dos carros na pista. Só pautar, acho que o mais importante foi a McLaren com problemas, né? E o Bottas que ficou de fora. A McLaren não conseguiu treinar nesse segundo treino livre. O carro do Ricardo teve o famoso problema hidráulico e ficou parado lá o treino livre inteiro. A McLaren acabou já avisando no começo da sessão que não ia ter como colocar o carro dele
na pista, que eles estavam focados para poder arrumar o equipamento, e ele ia fazer sprint, não ia ter dado dessa pista seca, né, com o carro em pista seca em Imola. Eles estavam contando com o Norris dando voltas para poder fazer essa coleta de dados, só que aí lascou tudo porque o Norris também teve problema no freio, foi para os boxes e só conseguiu sair assim, no finalzinho da sessão para dar aquela uma volta de shakedown, né? Só para poder ver como é que o carro tava. Foi uma equipe que, de certa forma, eles foram prejudicados porque eles não tinham dados do carro em pista seca e não sabiam muito bem o que fazer para a hora da sprint. O Bottas também, novamente, problemas. Aí a Alfa Romeo tá vivendo essa coisa, né? Tipo, tem os seus brilhos durante o fim de semana, mas também lida com problema. E eles ainda estão tentando entender o que tá acontecendo no carro. Mas, por outro lado, eles tinham o Zul para poder coletar dado e andar com os pneus em pista seca. Então foi uma sessão até que produtiva para a maioria dos times, mas teve alguns aí que levaram um pouco mais de tempo, né, para poder ter as suas respostas. Bom, e algumas respostas a gente teve ali na prova da sprint, né, que aquela coisa, né, que a gente comentou no episódio do GP do Brasil, final de semana com sprint é gostoso quando você tá no autódromo, porque realmente é alucinante. Primeiro treino livre, muitos carros na pista, classificação na sexta, depois muitos carros na pista no TL2 e a sprint acontecendo. Eu acho que a sprint dessa corrida entregou, foi uma boa sprint, não foi tão ruim como as sprints passadas em outras pistas. Torço para que tenha esses reflexos de qualidade de corrida para a Áustria e principalmente para o Brasil. Mas, Débora, de qualquer forma, o que mais eu fiquei triste é que assim, o Gasly se provou o piloto que mais se fode em prova de sprint, né? Como você falou, até no treino classificatório, as AlphaTauris não foram bem, sabe? Foram duas equipes aí que foram prejudicadas realmente pela chuva, por setup. Isso é algo que chuva, eu adoro que cuida com chuva, é uma coisa que eu sou apaixonado desde que eu acompanho a Fórmula 1, mas eu sei que torna uma loteria. O pessoal fala, muitos pilotos vão se destacar. Cara, é muita sorte. Você tem. E olha que eu já falei nos episódios passados que eu não sou fã de usar sorte no automobilismo, mas só que cuida com chuva, cara. É um pandemônio. Torna às vezes injusto o resultado. E pro Gasly foi realmente injusto, mais um sprint ruim, porque é um piloto que a gente vê que tá tendo uma evolução muito boa, entrega muito bem. AlphaTauri, né, também. A AlphaTauri que com certeza a gente vai rasgar muita seda aqui pelo Tsunoda, que olha, Kung Fu Fighter, o moleque mandou muito bem. E uma pena pro Zul, né, que os dois se encontraram ali, o Zul bateu, acabou batendo a traseira do carro, destruindo, e ficou de fora. E é um piloto que a gente vinha elogiando muito, né, nas últimas corridas, que é um Hulk que eu tô gostando demais de ver, é um piloto que eu tô gostando muito de acompanhar, não só a questão dele de em pista, mas ele fora da pista, é um piloto assim que se dedica, ele ama a Fórmula 1, ele ama o que ele tá fazendo, não é só mais um cara que tá ali. Ele gosta do esporte, né? Exato, então fica a minha rasgação de seda aqui pra esse pessoal. Mas, Débora, a batida do Zul e do Gasly realmente estragou o final de semana dos dois, né? Foi incidente de corrida, né? Foi uma largada que poderia acontecer. Na verdade, assim, quando a AlphaTauri ela se colocou na posição de largar nesse final de pelotão, ela tava, de certa forma, assumindo o risco de que alguma coisa poderia acontecer. E por mais que seja uma prova sprint que o pessoal tente evitar erros e danos no próprio carro, porque acaba aumentando o custo e você tem peças, às vezes você só tem aquela peça ali, tipo, vai estragar com todo o seu final de semana. Ainda assim, tipo, aconteceu esse incidente entre eles. Acho que não foi muita culpa de ninguém ali, acabou acontecendo mesmo. E o Zul abandonou. Mas depois, né, a Alfa Romeo, ela descaralhou ali de atualizar, de mexer no carro, né? Atualizar não, mas eles assumiram a quebra do parque fechado, então além dos ajustes que eles poderiam mexer no carro para poder recuperar eles foram um pouco além, fizeram mais umas mudanças lá. Não surtiu efeito na corrida dele, porque no domingo também a gente viu ele andando lá atrás, não conseguia ganhar posições,
porque o grid estava muito perto um do outro e os desempenhos também bem complicados, mas a prova do Gasly também foi prejudicada, porque ele para ali nos boxes, faz a troca da roda que tinha danificado e perde um tempão, já volta atrás. Tipo, foi uma corrida caótica para esses dois pilotos. Infelizmente a sprint aí não ajudou muito eles. E é uma fatalidade, né? Mas essas coisas acabam acontecendo. É, uma pena ali, até como a Débora falou, prejudicou muito a corrida deles e realmente a sprint, o pessoal fica cheio de dedos, né, Débora? Mas só que ali na frente, Max Verstappen e Leclerc tiveram uma disputa ali na largada muito boa. A largada foi bem surpreendente, né? Leclerc deu um salto excepcional, aquela coisa que a gente já vem falando, que o piloto que larga da segunda posição algumas vezes consegue ter um ganho muito melhor. Liderou quase toda a sprint, mas só que assim, é o mal que esse pneu tem atual. Ele, quando tem um desequilíbrio de aquecimentos ali, você tem sempre um pneu que se esfarinha mais do que o outro. Até o Jafone, que adora ficar olhando os volantes dos carros, ressaltou e falou: olha, o pneu direito dianteiro do carro do Leclerc está com uma temperatura mais fria. E isso já indica que esse pneu pode sofrer com gremlins, com o famoso macarrãozinho, durante a corrida. E, cara, culminou exatamente nas voltas finais do Leclerc ter esse prejuízo, e isso custou muito a corrida dele na sprint, onde ele foi ultrapassado pelo Max Verstappen, que novamente, né, Max Verstappen, que é aquele cara que acompanhou muito galinheiros antigos, em que você tem que cozinhar muito tempo o galo velho para poder comer, então ele ficou cozinhando ali aquele galo até poder ultrapassar o Leclerc. Parece que vai ser um tom que a gente vai ver durante a temporada. Os carros, os pilotos meio que economizando equipamento durante a corrida, pro final da corrida realmente fazer, ou das sprints, fazer mudar o ritmo, né? Aumentar o ritmo do carro. Principalmente a Honda, que tem que ali saber economizar esse motor, que esse motor ainda não está tão confiável. O Leclerc, ele conseguiu fazer uma boa largada e foi uma das coisas que já tinha acontecido em Imola, né? Apesar de você largar do lado sujo da pista, como aconteceu pro Leclerc, na pista seca não era tão ruim, porque ainda assim você tinha aderência e conseguia negociar ali uma melhor posição em pista para poder fazer a primeira curva, né? A tomada da primeira curva. Na situação de chuva, aí mudou um pouco essa coisa de você largar do lado limpo ou do lado sujo da pista. Mas em alguns circuitos a gente tá vendo isso, que às vezes você largar do lado sujo não é tão ruim, mas isso numa situação de pista seca. E foi uma largada muito boa do Leclerc, mas ele mesmo, depois da corrida, ele acabou assumindo. Ele falou: eu consumi muito do meu equipamento no começo da prova para poder fazer uma boa largada, superar o Verstappen e administrar a corrida na primeira posição. A prova sprint não tem a obrigatoriedade de realizar uma parada, então ele podia largar com os pneus ali e terminar a prova com eles mesmo. Mas isso acabou até, de certa forma, prejudicando a corrida do Leclerc no final, porque ele já não tinha mais equipamento, o pneu já estava todo desgastado e ele não conseguiu segurar o Verstappen. E ainda assim ele fez umas voltas ali se defendendo do Verstappen, que foi bem legal, porque tinha aquelas estiringadas do carro e daqui a pouco o Verstappen acabava grudando de novo no carro dele, só com uma zona de DRS ativa, então também deu uma outra mecânica ali para aquele final de prova. E aquela liderança que o Leclerc teve de mais de 2 segundos no começo da corrida, depois foi o Verstappen que conseguiu assumir, né? Quando ele faz a ultrapassagem no Leclerc, rapidinho ele abre também 2 segundos para o Leclerc. Foi uma corrida interessante, acho que valeu para o pessoal conhecer os seus carros e ver ali os equipamentos, o potencial que eles tinham. E depois também fazer algumas escolhas para a própria corrida principal no domingo. Bom, e no domingo, né, Débora, a gente pode falar que antes de começar a corrida a gente já estava feliz da vida, porque teve um P2 ali do Enzo Fittipaldi.
E durante a semana eu e a Débora vamos gravar um vídeo aí comentando o final de semana da Fórmula 2, porque vale um destaque, mesmo que o Drogovic tenha perdido a liderança do campeonato, não quer dizer que ele ainda não esteja com chances boas de retomar, foi só realmente uma questão de infortúnio ali, de estratégia da equipe, mas ele teve um excelente final de semana. E ao Enzo Fittipaldi aí que já fica nossos parabéns, que olha, foi uma corridaça do Baby Shark, né? O moleque mandou muito bem e teve isso, até eu brinquei no Twitter, cara, uma pista que chama Enzo Dino Ferrari, ter o Enzo Fittipaldi no pódio é muito emocionante. Então valeu a pena aí pro pessoal que acordou cedo para assistir. Viu a pista seca, mas depois, quando voltou para assistir Fórmula 1, pista molhada, teve uma chuva boa ali que encharcou a pista. E Débora, pilotos começaram a corrida ali com pneus intermediários, né? E que já no começo da corrida ali a gente teve aquele encontro entre Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, que foi um incidente de corrida, infelizmente, mas que fica com aquele sabor ruim, porque são os dois pilotos que realmente estão mais devendo, vamos pôr dessa forma, né? Carlos Sainz, um pouco pelo que aconteceu na Austrália e pelo que aconteceu na sexta-feira em Imola, e a gente não chegou a comentar ali na hora que a gente estava falando classificatório, na sprint, mas a corrida da sprint do Carlos Sainz foi excepcional, cara. Foi aquela que a gente viu ele fazer várias ultrapassagens, deu um ânimo, até para a corrida a gente tinha boas expectativas dele largando lá de trás, mas tudo acabou ali já na primeira curva com o encontro entre os dois pilotos, que, como eu disse, tanto o Daniel Ricciardo está precisando entregar um bom rendimento novamente, porque foi bem na Austrália, mas era interessante ele novamente entregar um bom rendimento agora em Imola. E o Carlos Sainz, que acabou de renovar, vem de uma corrida que ele saiu prematuramente, então tinha toda essa expectativa dos dois pilotos, o que eles iam entregar nesse GP. Infelizmente aconteceu o incidente entre eles. Na hora eu fiquei bem pistola. O que aconteceu? Desculpa, Ricardo. Desculpa. Eu também poupei os fãs de xingar ele um pouco no Twitter, sabe? Xinguei aqui em casa. Desculpa também, tá, Rubens? Mas não posso fazer nada. Foi até difícil o que aconteceu, não é mesmo, galera? Mas o Ricardo, ele ataca uma zebra ali e pista molhada, né? Acabou que perdeu o controle do carro. Na verdade, ele foi catapultado pra cima do Sainz, né? Os dois batem e o Sainz ficou numa situação pior porque passou ali pela brita e o carro atolou, não conseguiu sair, que nem o Ricardo contornou, né? E conseguiu se livrar ali dela. Foi também declarado um incidente de corrida, acho que também não tinha muito o que fazer. O Ricardo depois ele ficou até se sentindo culpado por ter tirado o Sainz e pós-corrida a gente tem aquela imagem dele indo na Ferrari para poder pedir desculpa. Ele ficou chateado com o que aconteceu e ele mesmo falou, né, assim, ele tem a consciência de que ele tá precisando entregar resultados para a McLaren. E a McLaren, ela tá numa quarta posição do campeonato de construtores, mas ela não tá próxima da Mercedes, né? Tem um gap ali e a Mercedes tá pontuando só com um carro, praticamente, porque é o Russell que tá trazendo mais pontos ali pra Mercedes. Não estamos desmerecendo o Hamilton, depois a gente explica a situação da Mercedes, mas o Russell tá tentando ajudar ali a galgar pontos pra Mercedes e eles estão se separando mais da McLaren. Esse final de semana era um final de semana para os dois carros da McLaren pontuarem e pontuarem bem para poder já desgrudar ali do que é a Alfa Romeo e daquele bolinho que tá atrás da Alfa Romeo, apesar de eles não estarem sendo ameaçados por esse time, mas era importante criar essa gordura. E infelizmente não aconteceu, né? E depois o restante do fim de semana do Ricardo ficou completamente cagado, porque ele virou piloto de teste de pneu ali para a McLaren, acabou fazendo mais trocas, avaliando os compostos ali na corrida, não conseguia fazer ultrapassagem porque também estava preso lá no final, tipo, estragou todo o final de semana dele. E a situação da Ferrari não deixa de ser diferente, porque a Ferrari ela chegou em Imola numa situação muito forte, conseguindo liderar o campeonato de construtores, mas com uma boa distância
comprar Mercedes e Red Bull, e no final das contas agora eles estão separados da Red Bull por apenas 11 pontos. Então, tipo, esse abandono do Sainz também fez muita diferença pro time. Como eu disse, né? É ruim pros dois, porque eles eram os pilotos que tecnicamente estão na mira das críticas, né? Sempre tem pilotos que ficam aí... E o Ricardo falou, né? Sempre comigo. Eu sempre tô envolvido nesses incidentes. Então é ruim isso, sabe? Porque assim... Pô, como a Débora falou, depois da corrida teve uma atitude de maneira de ter ido lá nos boxes da Ferrari pedir desculpa pro Sainz, sendo que não foi culpa dele, foi um incidente mesmo de corrida. Eu mesmo, na hora que teve a batida, a Débora falou que ficou pistola com o Ricciardo, eu já falei, cara, foi acidente de corrida. E, tipo, eu fiquei chateado porque foi um incidente de corrida que tirou dois pilotos que mereciam estar ali na disputa. E eu, durante a corrida, até eu falava pra Débora, falei, cara... Que cuidaça estaria sendo o Ricciardo e o Sainz aqui no meio, né? Aposto que teríamos até briga por posições, porque a gente teve ali alguns momentos que não teve disputa de nada, brigou com o Leclerc, né? Então teria sido bacana, né? Então, assim, é uma pena, cara, é um prejuízo muito grande para dois pilotos que merecem, sabe? Eles estão crescendo nas equipes, estão aumentando. Até o legal do Ricciardo que teve uma postura do tipo... Pô, a gente vai comemorar sim o pódio do Norris, porque é pela equipe, a equipe tá bem e aprender o que aconteceu hoje para levar para as próximas corridas. E o Ricciardo, até na hora do incidente, ele foi batido por trás com o Bottas batendo na traseira dele, que quebrou o assoalho dele. Então, o efeito solo, que é o que tá ajudando esses carros, o carro dele ficou prejudicado, porque o assoalho dele meio que abriu no meio. Então, os túneis ali de Venturi estavam perdendo eficiência. Então, para ele ficou muito vendido durante a corrida. Por isso que ele fez meio que utilizou vários pneus. Novamente, a McLaren utilizou ele para testar compostos e aí muda a chavinha, né? Já que você não vai poder disputar pontos, é a mesma coisa que aconteceu com o Hamilton, depois a gente vai falar sobre isso. Você vai fazer testes, você vai testar um setup diferente, você vai testar compostos diferentes, um ritmo de corrida diferente. Acho que a McLaren também estava até observando o carro do Ricardo para ver o que dava para poder fazer com o Norris ali na frente, porque se pintasse um outro safety car mais pro final da corrida que permitisse eles a fazer uma nova parada, talvez eles tinham uma ideia ali de, coloca um pneu duro, ou vai de médio mesmo, ou, sei lá, arrisca no macio. Então, o Sainz ficou ali com aquela... O Ricardo ficou com a corrida vendida, né? Não tinha o que fazer. Exato. Então, é ruim, mas, gente, é o que acontece, infelizmente. Bom, e além disso, o que a gente pode falar aí é torcer realmente para os dois poderem terminar Miami, né? Mas outro ponto que foi assim, já no começo ali, que a gente viu foi que como a largada foi com pista molhada, quem largou do lado que é o trilho da corrida, onde realmente os carros passam, que é a pista mais limpa, teve uma vantagem na largada. O Leclerc, por exemplo, não teve uma largada tão boa. Norris já conseguiu uma largada muito boa, o Verstappen conseguiu uma largada boa, o Pérez também, que estava daquele lado da pista, conseguiu uma largada boa, o Russell também, que pulou ali, salvo engano, 11º já para sexto, né, Débora? E o Lewis Hamilton, que largou do lado sujo da corrida, foi igual aos demais. Teve a corrida largada prejudicada, foi abocanhada ali por alguns pilotos. Então, se não me engano, acho que ele ainda perdeu pouco, acho que foi 2 só na largada, se eu não me engano. A chuva realmente ditou um pouco ali da onde que os pilotos iam ficar. E mesmo que a chuva fosse reduzindo durante a corrida, você tinha essa situação, né, Débora, de que dificilmente a gente ia ver ultrapassagem. Os únicos momentos que a gente ia poder ter ultrapassagem era na pista com chuva. Porque você ainda pode ousar sair do traçado para poder ir para parte molhada. Mas tem que evitar a zebra, né? Evitar a zebra, exato. Mas só que assim, fica meio ruim você ter disputas com essa condição de pista. À medida que a corrida foi avançando, a gente tinha o trilho seco ali, que foi até o que permitiu os pilotos aí instalarem os pneus de pista seca. Mas nesse momento ali em que tava já todo mundo com slick, quem tentava arriscar e ia pro molhado tinha tudo para poder perder posição, porque o pneu de pista seca na chuva
né, no piso úmido, ele não funciona, ele começa a patinar o carro. Então, conforme a corrida foi avançando e tinha formado aquele trilho ali, ninguém queria arriscar muito. E ficava também com aquela corrida comprometida, porque você não tem muito o que fazer, vai realmente arriscar. Acho que um dos poucos aí que a gente viu tentando alguma coisa foi o Stroll. Foi muito corajoso de botar o pneu seco ali no molhadinho para poder tentar fazer ultrapassagem, mas de resto, o pessoal não tinha mais o que inovar, né? Acho que a melhor condição ali foi pós-largada, com os pneus intermediários, e no momento em que a pista começou a secar um pouquinho, que eles tinham que buscar o trilho molhado para poder resfriar esses pneus. Imola é um traçado muito difícil de ultrapassar. A corrida que o Sainz fez foi uma corrida completamente diferente, porque eles estavam em pista seca, num cenário que não foi o que vimos na corrida do domingo. Então, também é aquela coisa, né? O pessoal faz as suas escolhas porque sabe que não pode perder muita posição, ou quem tava ali abaixo do top 10, poucos tinham a oportunidade de tentar avançar e conseguir algum ponto mesmo. O Hamilton, em um momento da corrida, por mais que ele tenha ficado bastante tempo atrás do Gasly, brigado ali com o Gasly, a gente vê que tem um momento que ele meio que desiste, né? Tipo, mesmo que eu ultrapasse o Gasly, eu vou fazer o quê mais? Tipo, vou ganhar 1, 2 posições, não vou chegar no top 10. O Hamilton ficou também muito tempo atrás ali do Gasly. E foi um outro piloto que por sua vez ficou muito tempo atrás do Albon, né? Também. Então virou um trenzinho. Até desculpa te cortar, Débora, mas é uma coisa que vale o ouvinte entender, principalmente para quem Imola chegou agora. Então, assim, para quem não se recorda, nas temporadas anteriores que teve Imola, quando chovia, dependendo da etapa que era, você tinha realmente, era trenzinho, ninguém conseguia ultrapassar, pista estreita, então era uma pista muito truncada. Até o pessoal lá no grupo de apoiadores do BP, não me recordo quem falou, é uma Mônaco com área de escape, não tem muita diferença. E assim, às vezes não é desmérito do cara que não consegue ultrapassar. Até o Meira falando isso na live de quinta. É porque simplesmente não tem como você fazer. Eu disse que se você jogasse pro lado, pegar uma pista molhada, tinha chance de rodar e ainda bater no próprio Gasly. Então, fazer o que ele fez ali era a única alternativa que ele tinha. A gente viu lá, até o Meira falou, acho que, salvo engano, foi em 2005, Schumacher ficou a corrida inteira atrás do Alonso, porque não tinha como ultrapassar. E olha que o Schumacher é o cara que mais venceu, né, em Imola. Não tem, sabe? É uma pista ruim para se ultrapassar. E, no entanto, que um dos motivos, desculpa, só para finalizar, que ela ter saído do calendário foi isso, porque ela não tinha como ter um plano de expansão da pista, porque a gente já vê ali que tem casas do lado, então aumentar a pista, a largura dela e influenciar e diminuir a área de escape, então começa a ficar muito difícil. E é arriscado. E é arriscado, né? É uma pista muito rápida também. Não, e até durante a transmissão o Reginaldo lembrou que teve uma vez que teve dor de cabeça para fazer chicane da Tamburello ali, para tirar aquela curva onde foi a fatídica morte do Ayrton Senna, porque você tinha 2 árvores que o Partido Verde lá, que tinha um poder muito grande político lá na Itália, falou, olha, vocês não vão me fazer essa obra porque tem 2 árvores que vocês não podem cortar. Então realmente Imola tem esses negócios, então não é desmérito nem do Gasly, nem do Hamilton de não ter ultrapassado a pista. Eu acho que o único piloto que vai ter um mérito gigante pelo que fez na pista foi o Tsunoda, que o japonesinho esse final de semana tava atacado, o moleque correu pra caramba, defendeu muito a posição. Mas agora a Débora finaliza a parte do Hamilton, depois a gente fala um pouco mais sobre o Tsunoda. Não, eu acho que a corrida do Hamilton foi realmente isso, tipo, ele não conseguiu largar bem, porque não largou naquela situação. E o que ele ia fazer? Tipo, o Gasly abria a asa, ele abria também, não adiantava de nada, sabe? É aquela corrida que é complicada pros 2 lados, não tem como você julgar o piloto, tipo, dele não arriscar mais, porque às vezes que a gente viu o Hamilton arriscando pra poder tentar passar o Gasly, o Albon tava na frente e fechava ele ia ficar do lado do Gasly, ia acertar o Gasly, tipo, tirar o Gasly da corrida, tipo, não faz sentido. E tem outra coisa que também, que a gente até já vem comentando desde o começo do ano, da primeira etapa,
que o Hamilton tá correndo com um carro mais pesado, com configurações diferentes. A ideia da Mercedes é utilizar o conhecimento dele de feedback para poder dar o retorno para a equipe. Então, assim, o Hamilton estava com um carro totalmente diferente do Russell. O Russell estava com um carro preparado para corrida, para ter velocidade, para disputar posição. O Hamilton não. O Hamilton tá um carro preparado para coletar dados. E até o Rafael Lopes respondeu isso no Twitter. Eu vi uma das pessoas questionando ele, mas, pô, não compensa fazer isso nos treinos livres? Lembrando que o único treino livre que eles tinham à disposição disso é o primeiro, porque a partir do segundo já está em regime de parque fechado, que a gente comentou agora há pouco. Você não pode mudar o carro. A Mercedes falou, né, que para Miami eles estão tentando ver o que eles podem fazer para deixar o carro um pouco mais competitivo, mas o maior pacote de atualização mesmo e o que eles acham que vai surtir algum efeito no carro vai ser instalado em Barcelona, e a partir de Barcelona eles começam a trabalhar esse pacote para poder adequar ele ao carro. E também provavelmente deve vir mais um período ali também de testes novamente na Mercedes. Então vamos com calma, torcedores. Então acho que não vale pedras contra o Hamilton, nem vale nem mesmo criticar perturbar o Russell, como fez o Rosberg, fazendo perguntas idiotas de como tá o clima entre os dois. Não, o próprio Russell já tinha falado, acho que foi numa entrevista na sexta ou no sábado, que ele falou que não tinha porque ele e o Hamilton ter algum desentendimento, porque ele sabe muito bem qual é a posição dos dois dentro da equipe. O Hamilton, por ser um piloto veterano que já está há mais tempo no time, está fazendo os testes, e ele foi destinado para isso, porque ele conhece a equipe, porque ele sabe o que o carro precisa. O Russell tá numa posição diferente, em que ele veio de uma Williams que era um carro muito complicado, mas está num carro melhor agora e pode buscar algumas posições melhores, pode buscar resultados. Então o trabalho do Russell é realmente trazer resultados, mas em alguns momentos ele vai acabar na frente do Hamilton, porque eles estão com esses carros trabalhando de formas diferentes. Não dá para poder crucificar nenhum dos dois pilotos. E nessa corrida também a Mercedes errou no pit stop do Hamilton. Ele foi devolvido para a pista. O próprio Ocon atrapalhou ele naquele retorno ali, que fechou ele. Depois o Ocon até foi punido. Então, assim, foi um fim de semana muito caótico pro Hamilton. Até o pessoal começou a falar, mas só ganha porque tinha um carro bom. Só ganha por aquelas coisas, as mesmas falas que usavam para poder questionar o trabalho que o Vettel fez. Schumacher foi assim em 2006, 2007. O que acaba sendo muito injusto, porque os pilotos estão se esforçando. Tipo, o Hamilton ele não tomou a volta do Verstappen porque ele acordou com o foda-se ligado, porque ele tá coletando dados, sabe? Então, assim, acho que as pessoas poderiam ter um pouco mais de cuidado do que elas falam e analisam, às vezes, dos carros e dos pilotos, porque se você ignora completamente o passado deles, o Hamilton ele tem uma bagagem muito grande dos tempos que ele teve na Mercedes, e o Russell ele tá adquirindo bagagem. Tipo, o Russell não é um cara que eles estão focados no campeonato dele e pensando, tipo, nossa, agora a gente já tem esse outro piloto aqui. Não, tipo, o Russell é um trabalho futuro da Mercedes. Tipo, ele tá ali pra poder aprender e também se tornar daqui a uns anos, tipo, que o Hamilton foi pra Mercedes com bons resultados. É que alguns resultados, de certa forma, ou caíram no colo do Russell, ou ele, tipo, tava ali, tipo, que nem... Ele não tem culpa que o Leclerc rodou e ele ganhou uma posição. Terminou em quarto, sabe? Então um pouco mais de cuidado. Exato. Quem tem que tomar um pouco mais de cuidado é a Alpine, né? Porque a Alpine me traz atualizações, coloca no carro do Alonso. Alonso tem um encontro com o Mick Schumacher na primeira volta. O carro dele abre a lateral e abandona. Enquanto que isso, o Ocon... Sozinho lá atrás, Ocon. Foi um fim de semana bosta, né? Da Alpine também. Eu acho que o Fernando aproveitou ali as atualizações para poder tentar alguma coisa, mas o Mick acertou ele e acabou com o carro dele. A Alpine tava toda desconjuntada. O próprio Ocon falou, eu não tava me achando com esse carro, o pneu ruim, isso aqui. O Otmar provavelmente participou daquele jantar meio triste lá com os chefes de equipe, né? Não tinha muito o que dizer.
E Fernando Alonso aí... Ai, gente, olha, tá complicado. Até porque depois desse GP já começaram a falar que o Alonso vai sair da Alpine. Não, acontece uma corrida ruim, o piloto já tem que aposentar e ir pra Fórmula 3. O piloto tem um bom desempenho, né? Lembrando do Vettel. Ai, foi a corrida de estreia dele. Ai, Nossa, foi a melhor lindo. corrida dele. Que lindo. O cara ressuscitou dos mortos, né? GP de Imola foi o dia dos zumbis, né? Todo mundo ressuscitando ali. Pós-Páscoa, né? Exato. Mas do Alonso, cara, que pena, realmente. Eu tô com muita dó do Alonso, cara, porque o Alonso merecia. Cara, se tem pilotos que merecem carro bons, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Fernando Alonso. Acho que o Fernando Alonso ele não sabe mais o que ele faz. Não, acho que o Fernando Alonso já tá na vibe do tipo, Gente. cara, terminar meu contrato aqui, se eu ganhar alguma coisa, ganhei. Se eu não ganhar, eu posso ir pra Indy, posso ir pra Dakar, posso ir pra WEC. É o cara que tem... Mas ele tá tentando, né? mas ele ainda tá tentando. Não, e é isso que eu fico pé da vida com o Ocon, porque o Ocon nada, sabe? Ele tipo, não faz nada. E o Alonso não, o Alonso é o cara que tá aguerrido, tá disputando posição, tá brigando, tá fazendo teste com peças na equipe. E o Ocon, que não é um estreante, pelo amor de Deus, Ocon e Gasly não são pilotos estreantes, parem com isso. Ele já tem bagagem, sabe? Os caras já tem tempo de Fórmula 1. Então parem de tratar eles como estreantes. Então, assim, sabe, ele faz uma corrida apática, todo final de semana apagado, não tem... Não, mas assim, eu acho que tem uma coisa que eu defendo o Ocon nos últimos finais de semana, porque ele ainda tava pontuando. O Alonso abandonava a corrida, mas ele ainda tava lá no top 10. Essa corrida ele não tava ali pra poder ajudar a equipe pra pelo menos conquistar mais alguns pontos. Então foi um resultado ruim porque a Alpine passou, tipo, apagada durante todo o fim de semana. O Alonso, ele teve uma classificação boa, mas na corrida sprint ele despencou. Na largada da corrida, depois de ter sido... Na corrida principal, né? Depois de ter sido abarroado ali pelo Schumacher, também despencou, porque o carro perdeu o desempenho. O Ocon, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem, ficou preso ali também naquele bolinho ali do pelotão intermediário e não trouxe pontos para a Alpine. Então, de certa forma, eu não sei se todo mundo teve essa sensação, mas o final de semana do sprint é um final de semana longo, porque é muita tomada de decisão acontecendo, muita coisa que faz diferença para os resultados. E faltou um pouco mais de empenho, assim, do Ocon para poder trazer um resultado, porque a Alpine precisava disso. Uhum. É que eu não vou passar pano nunca pro Ocon. Pronto. Bom, e a gente ainda teve, né, o P5 ali do Bottas, que foi um bom desempenho. Acho que, assim, a corrida do Bottas é excelente. Ele tá fazendo um bom papel na Alfa Romeo. Só que, assim, cara, uma coisa que eu não concordo é aquelas piadinhas que o pessoal quer fazer de... Ai, a Alfa Romeo, quer dizer, o Bottas da Alfa Romeo tá melhor do que a Mercedes. Tal, mas o Russell foi P4, sabe? Tipo, calma, né? São duas situações, duas equipes que estão vivendo situações diferentes. Se fossem equipes com situações desiguais, até eu concordaria, mas não é assim. Eu acho que não é desmerecer o Bottas, mas o Bottas, o que ele tá fazendo é muito bacana, tá correndo bem pra caramba. Tá gostoso de ver o que ele tá fazendo na Alfa Romeo, como ele tá sendo tratado na Alfa Romeo, como a equipe tá tratando ele. Mas é aquela coisa, né? O Bottas ele tem que começar na classificação, conseguir uma boa posição, manter na largada e disputar a corrida. Não perder posições, fazer ultrapassagens para voltar para a posição em que ele largou e depois começar a ganhar novas posições. Então, mas é questão de acerto. E é uma temporada nova. Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa do Bottas na equipe. E do Zul também, que, coitado, ficou lá no fim do grid e não teve muito como progredir. Eu acho que nesse fim de semana, tipo, eu sempre pauto que o Bottas teve alguns deslizes, mesmo com os resultados positivos que ele já trouxe pro time esse ano. Mas esse fim de semana ele foi muito bem nas largadas. Ele não teve nenhum problema na sprint, também não teve nenhum problema na corrida principal. Ele conseguiu segurar as posições ali, depois até na corrida do domingo ele brigou com o Magnussen para poder ganhar a posição do Magnussen. Até o final da corrida ele estava ali pressionando
o Russell também, tipo, esperando pra ver se o Russell cometer algum erro aí, eu assumo a posição. Pro coração da Ana Molinari foi triste ver o Russell e o Bottas juntos em Imola de novo, porque obviamente fica com aquele receio de que acontecesse alguma coisa com eles. Mas eu acho que até o Bottas estava um pouco mais consciente do que fazer e da forma como ele ia atacar o Russell. Gostei que a Alfa Romeo comemorou esse P5 do Bottas, porque pra muitos, tipo, pode ser, nossa, mas um P5, tipo, o que vale? Pra Alfa Romeo, de certa forma, é quase um pódio, porque na situação que a equipe viveu nos últimos anos e agora tá com tanta facilidade para poder conseguir pontos, para poder fazer uma boa classificação, então isso tá fazendo muita diferença. E também o Bottas acabou de chegar no time e tá conseguindo trazer esses resultados. Talvez era algo que a gente esperava um pouco mais. Só que a gente vê que, tipo assim, um cara com equipamento, com um déficit para os outros carros, né, que é o carro da Alfa Romeo, ele tira bastante e consegue esses resultados. Quando ele tava na Mercedes com um carro maravilhoso, que ele podia andar mais próximo do Hamilton, ele não tinha esses desempenhos. Então, tipo, é um piloto meio inconsistente. Foi uma das coisas que levou a Mercedes a contratar ele, porque ele tinha resultados bons com uma Williams que não era tão magnífica assim, mas ele conseguia tirar algumas coisas. Aproveitou aquele período ainda melhor da Williams ali para poder entregar alguns resultados. Então, vamos ver o que acontece no restante da temporada. Não sou a pessoa que defende Bottas na Alfa Romeo, mas fiquei feliz esse final de semana, porque pelo menos a equipezinha está aí pontuando e está atrás só da bonita da McLaren, entendeu? Até passou a Alpine. E no final a gente teve 2 sprints, né? Porque ali faltando 10 voltas pro final da corrida, com a pista secando, Max Verstappen, o Sérgio Pérez e o Leclerc fizeram pit stops, não nessa sequência, mas houve até ali um blefe da Ferrari para fingindo que ia chamar o Leclerc pro pit stop. A Red Bull respondeu com o Pérez, mas esse blefe não devia ter sido um blefe, tinha que ter sido um pit stop mesmo, né? Porque na disputa ali, depois a gente viu que não deu muito certo o Leclerc ter feito uma volta depois do Pérez, o pit stop. Mas com esse mini sprint que a gente teve ali no final, foi legal que a gente começou a ver os pilotos virarem num ritmo muito mais elucidante, terem brigas um pouco mais interessantes e infelizmente aconteceu a batida do Leclerc. Por que eu falo infelizmente? É ruim porque até mesmo o Leclerc é um piloto que a gente vê que sofre muito psicologicamente, até mesmo quando tem essas divergências que acontecem assim na pista. Torço para que isso não afete ele durante o campeonato, mas infelizmente a batida dele tirou pontos preciosos que ele precisava manter ainda de gordura para o Verstappen. Hoje os dois estão só com 27 pontos de diferenças um para o outro. Isso não é algo assim, que o tifoso tem que ficar tão preocupado, porque mesmo uma vitória e uma volta mais rápida do Verstappen, hipoteticamente, numa corrida que o Leclerc vem abandonar, o Leclerc ainda ficaria com pontos de vantagem. A gente já viu que dá para se ganhar campeonatos com pontos de vantagem. Então, eu acho que só que essa luz que estava acesa de emergência na Red Bull passa a estar na Ferrari, sabe? Porque a Red Bull teve quebras no motor. Quebras como eu falo, importante acontecer na pré-temporada, porque você identifica e já sana ela pro resto do campeonato. A Red Bull provavelmente já viu onde que o motor estava falhando e já sanou isso, já resolveu, aparentemente. Então, para a Ferrari agora é o seguinte, tem que capitalizar pontos. E a mesma coisa a Red Bull está pensando, nós temos que capitalizar pontos. Então, a disputa entre as duas equipes e os 4 pilotos vão ficar bem bacana. Eu estou muito feliz pelo Pérez, que o Pérez está demonstrando que se acertou muito com esse carro. Essa disputa final ali com o Leclerc foi uma disputa excepcional. E o Pérez cada vez mais a gente está vendo que sabe disputar posição com outros pilotos, brigar de igual para igual. Então, foi bem legal essa sprint final que teve dentro da corrida, né, Débora? Mas fica esse pesar aí ao nosso menino Leclerc, que não deve se xingar no rádio porque não foi estupidez dele. Ele estava buscando ultrapassar, tentando ser mais rápido do que o carro poderia ser naquela pista semi-molhada, né? Mini molhada, vamos por dessa forma. A
acho que a Ferrari, ela arriscou ali também no final da corrida, porque no momento em que ela faz a parada do Leclerc, ela desencadeia as paradas do Pérez e do Verstappen, né, que foram em resposta à parada do Leclerc. Mas a vantagem deles de fazer isso é que às vezes você acaba colocando o seu adversário naquela posição de resposta em que ele, tipo, pode cometer um erro, ele pode ter algum problema no pit stop. O pit stop da Red Bull foi um reloginho, funcionou muito bem, mas ali na volta pra pista, né, a gente vê ele, o Leclerc e o Pérez brigando. Depois tem essa falha do Leclerc de perder o carro, mas a corrida continuou, né? O ruim é que o Leclerc teve as últimas voltas da prova precisando fazer ultrapassagem e galgar a posição ali, e só conseguiu o P6, porque não tinha mais como ele avançar e reduzir o tempo ali até pro Bottas para poder tentar um P5. E a Red Bull se aproveitou disso para poder fazer uma dobradinha sem ser ameaçada, né? Para poder estabelecer pontos que para eles eram importantes depois dos abandonos que sofreram. E a vantagem aí que a Ferrari tinha acaba sendo reduzida. Para o campeonato é legal porque coloca os dois times novamente numa posição de batalha. A Ferrari estava numa folguinha ali até tranquila na liderança. Agora ela precisa que os dois pilotos pontuem e que a Ferrari também ela precisa agora começar a trazer pacotes de atualização, né, para esse carro. Não dá mais para poder ficar confiando que ele tá tão superior aos seus adversários quando a gente tá vendo todo mundo ali fazendo pequenos ajustes. Então acho que agora é o estalo aí para a Ferrari fazer as mudanças no carro. Em Imola ela foi super contida e não levou nada. Eles não queriam perder tempo com isso, eles estavam contando com o carro que eles já conheciam. Tomaram toda essa sacudida aí da Red Bull, que teve um final de semana realmente perfeito com o Verstappen, né? Que ele liderou essa corrida do domingo de ponta a ponta, conseguiu a volta mais rápida. Acho que é um luxos assim que a Ferrari não pode deixar a Red Bull ter se eles querem se manter na liderança do campeonato, tipo, sem perder essa liderança até o final. Então vamos ver o que eles conseguem trazer para Miami, mas principalmente para Barcelona, porque é um marco zero aí para os times, é onde eles realmente levam atualizações, porque eles já conhecem a pista, e aí definitivamente vai começar o campeonato na Europa. Exato, porque Barcelona vale ressaltar, né, que eles têm os dados da pré-temporada, então com peças novas eles conseguem fazer comparação para saber se realmente vai surtir efeito ou não. Então quando chegar a Barcelona, pessoal, acompanhe os treinos livres, acompanhe os textos da Débora pós-treinos ali, até os de atualização. Normalmente as equipes soltam releases informando o que vai ser atualizado, então a gente consegue agora trazer... Agora tá obrigatório. Exato, então a gente vai conseguir trazer um material bem bacana aí com vocês. Lembrando que quinta-feira antes dos GPs a gente sempre faz uma live ali para discutir o que vai acontecer, o que tá tendo de novidade. Então acompanhem também, se inscrevam no canal do Boletim do Paddock do YouTube. E para finalizar, né, Débora, aquilo que a gente falou, sprint normalmente dá certo no GP do Brasil, né? Essa sprint do San Marino lá em Imola, foi boa, foi ruim? Bom, eu vou falar um negócio aqui, porque a gente não falou do Tsunoda, né? Então eu vou aproveitar e falar do Tsunoda e falar disso daí. O Tsunoda, ele deu uma alegrada na corrida ali em alguns momentos, que apesar de não ter ultrapassagem, ele se aproveita bastante ali daquele trilho seco para não deixar ninguém passar, né? Ele formou um trenzinho atrás dele e não deixou ninguém ameaçar ele. Foi uma corrida muito legal do Tsunoda. Um piloto que tava, assim, muito seguro mesmo com todo mundo que tava atrás dele. E foi uma gracinha também depois da corrida ele falando que tinha aprendido muito com o Hamilton nessa prova. O Tsunoda, ele gosta de levantar a moral dos velhos, né? Já falou do Alonso no ano passado, quando ficou um período ali atrás do Alonso também. Agora falando que tinha aprendido com o Hamilton, que gostava
das corridas do Hamilton. Vamos ver aí. Olha, Tsunoda, estou esperando elogios para o Vettel, entendeu? Agora é o seu momento também de brilhar aí. Não, e assim, a sprint foi muito boa. Gostei. Mas, então gostamos da sprint. Mas você falou do Tsunoda que a gente esqueceu de falar. Esqueceu de falar das Aston Martin, né? Sim, também. Que também. até que enfim brotaram, né? Surgiram ali. Conquistaram os primeiros pontos da temporada. E os dois carros no top 10. Então isso foi muito bacana. Sebastian Vettel ali fez uma corrida muito boa, muito consistente, sabe? Até não na corrida, mas no sprint. Você falou do Tsunoda comentando que aprendeu muito com o Hamilton. É legal. Cara, eu falo, o Twitter é muito bacana. Tem momentos que são chatos, insuportáveis, mas tem muita coisa boa ali. Tem alguns perfis de pilotos que são dedicados a pilotos e equipes que fazem um trabalho muito bom. Um deles é do Mick Schumacher Brasil. É o Mick Schumacher Brasil, acho que eu estou repetindo o nome dele agora, mas só que faz um trabalho muito bacana, né? E eles postaram o vídeo da entrevista em que a moça, acho que foi da Sky Sport, a jornalista, chama, né, os dois para conversar. E o Mick Schumacher, os dois ficam zoando um com o outro, brincando. E o Mick fala que, que aprendeu bastante e tal. Só que ele deu uma colherzinha de chá pro Vettel. O Vettel meio que, tipo assim, brinca com ele também. Então essa interação dos dois foi muito legal. E é uma coisa que eu tô vendo muito nessa temporada. Não sei se é começo de temporada ou que realmente o pessoal tá mais, sabe, com menos peso no ombro. Então o pessoal tá mais tranquilo, tá mais relax. Como a gente falou do Ricciardo, ele não tá tão amargo com os resultados ruins que ele tá tendo. Ele tá tendo muita consciência. E o Vettel também, hoje, um puta desempenho que teve. Torço para que a Aston Martin tenha se acertado ali para poder colocar pelo menos o Vettel e o Stroll em posições boas de disputa dentro da pista. A gente sabe que não cabe todo mundo dentro do top 10. Mas aqueles que merecerem tenham carro para disputar e ficar ali. Então o Vettel é um cara que seria interessante a gente ver disputando ali para chegar top 3, top 10. A mesma coisa o Mick Schumacher, né, que a gente não comentou, no sprint finalizou no top 10, largou também no top 10, fez uma corrida excepcional. Então vocês viram, a gente tem muitos personagens que teve destaque, a gente não consegue falar tudo no podcast. Então acompanha a nossa live aí terça-feira, em que a gente vai falar bastante aí sobre e muito mais sobre a corrida de Imola. Acho que a sprint foi bem legal, a gente teve vários pontos interessantes, acho que os primeiros pontos da Aston Martin também foram algo que acabou agregando nesse fim de semana, porque em 4 etapas que a gente teve, e apesar de todos os problemas que esse time teve, eles finalmente conseguem os seus primeiros pontos do ano, então pelo menos nessa temporada ninguém vai terminar zerado, já tá todo mundo com alguns pontinhos aí, mesmo que a Williams esteja com apenas um ponto. Vamos ver como é que vai ser a disputa da Williams com a Aston Martin no restante do ano, ou se a própria Aston Martin vai ter um carro melhor aí para poder brigar com os times que estão à sua frente no campeonato de construtores. Acho que o saldo desse fim de semana foi positivo. Ainda é difícil de dizer se foi por causa da chuva que deu toda essa bagunçada. Vamos ver também como que será a corrida na Áustria e depois a sprint do Brasil. Mas acho que palminhas aí para quem, né, manteve a sprint por enquanto. Vamos ver, agora já estão tentando enfiar 6 sprints ano que vem, aí também vamos com calma, né, Fórmula 1? Porque não é porque a gente gostou de uma corrida que a gente tá querendo 6, né? Vamos ver, vamos com calma. Vamos analisar isso daí com muita parcimônia. Exato, mas é isso, pessoal. Acredito que a gente conseguiu falar da maioria dos pontos. É lógico, sempre fica uma coisinha ou outra de fora. Então, para isso, temos a live aí na terça. Se você ouviu o podcast, comente com a gente nas redes sociais. O que você achou do GP, o que você gostou, o que você não gostou. Cornetem também a gente, pode ser que a gente tenha dado algumas caneladas aí. Compartilhem o podcast. Exatamente, o mais importante, ouviu, dá um screenshot, compartilhe nas redes sociais, marquem a gente, é importante pra gente ver quem tá ouvindo a gente, poder também interagir com vocês. E, como dito, terça-feira tem live, então já ouviu aqui, já anota a sua pergunta, traz lá no chat pra gente, que vamos ter total prazer em respondê-los. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até o próximo.
Obrigada a todo mundo que escutou o episódio até aqui e até uma próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.